galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Ferreira do canal Histórias e Outras Coisas e sejam bem-vindos a mais um resumo didático de história. E o assunto a ser trabalhado nessa videoaula é antiguidade, ou seja, nós iremos falar um pouquinho sobre o período que é caracterizado pela origem dos seres humanos e sobre as principais fases de desenvolvimento dos primeiros seres humanos que habitaram a Terra. Esse período da antiguidade, ele, em muitos livros de história, ele se apresenta como o período da pré-história. Porém, com o passar do tempo, os historiadores compreenderam que essa definição pré-história, que significa antes da escrita, não é um termo mais adequado para se classificar esse período, pois eles compreendem que toda a ação dos seres humanos é histórica, independente da sociedade em que vivem. Então, a nomenclatura mais adequada para tratar do período da origem dos seres humanos até a formação das primeiras cidades é antiguidade. E é sobre esse assunto que nós iremos tratar nesse encontro. E antes que surja aquela perguntinha clássica: tá, mas como é que os historiadores conseguem compreender e entender esse período? Nós sabemos que a passagem dos seres humanos na Terra sempre deixou o quê? Vestígios históricos. Que tipo de vestígios, professor? Ferramentas, fósseis, armas, pinturas, as pinturas rupestres. Essas ferramentas, esses objetos, é o que os historiadores chamam de fontes históricas. E com a contribuição de outras ciências, como a biologia, a genética, a arqueologia, a paleontologia, os historiadores conseguem estabelecer pesquisas e estudos para construir teorias e hipóteses sobre o modo de vida dos primeiros hominídeos durante o período da antiguidade. Então, é sobre esse assunto que nós iremos tratar. Chega de enrolação agora e vamos ao que interessa. Os fósseis mais antigos dos primeiros hominídeos é o do gênero Australopithecus. Foram encontrados na África, principalmente nas regiões do Quênia, Etiópia e Chad. Esses fósseis eles datam aproximadamente 4 milhões de anos. Durante as escavações foram encontradas outras espécies de Australopithecus, como por exemplo o Australopithecus afarensis e o Australopithecus africanus. Ambos eram bípedes, viviam em sociedade e utilizavam como principais ferramentas de trabalho pedras e galhos. Dentre os primeiros grupos humanos que habitaram o planeta Terra, nós temos o gênero Australopithecus e o gênero Homo. O gênero Homo não se sabe ao certo a sua origem, mas sabe-se que uma das principais características que garantiram a sua sobrevivência era a sua capacidade de adaptação a diferentes condições naturais e a sua habilidade em criar instrumentos. Dentre o gênero Homo, nós tínhamos duas espécies. A espécie mais antiga, que data aproximadamente 2 milhões de anos, é o Homo habilis, como o próprio nome já diz, uma espécie que já tinha altas habilidades, como por exemplo a capacidade de criar instrumentos com pedra lascada. Eles pegavam as pedras, lascavam elas e assim criavam objetos que poderiam servir para cortar uma carne, cortar um couro do animal. E uma outra característica do Homo habilis era também que viviam em sociedade. O sucessor dessa espécie é o chamado Homo erectus. O Homo erectus, ele também tinha essa habilidade de criar instrumentos com pedra, porém muito mais aperfeiçoado, porque eles pegavam essas pedras e faziam o quê? Faziam o polimento dessas pedras, criando objetos afiados, com ponta, que facilitaria aí nas suas atividades de caça, nas suas atividades para garantir a sua sobrevivência. Uma outra característica do Homo erectus é que eles viviam também em sociedade e já estabeleciam a divisão de tarefas, ou seja, onde cada indivíduo já realizava algum tipo de
de tarefa dentro do grupo. Além disso, o Homo erectus foram os que descobriram o fogo. E a descoberta do fogo foi um fator importante porque facilitou a dispersão desses povos por todo o planeta, já que com o fogo eles conseguiriam sobreviver em condições muito mais frias. Os fósseis do Homo erectus foram encontrados na África, na Europa e até mesmo na Ásia. Um outro gênero humano que viveu por volta de 200 mil anos atrás era o gênero Homo neanderthalensis. Esse é um dos principais gêneros estudados pelos arqueólogos devido à grande quantidade de fósseis encontrados. Esses vestígios que foram encontrados demonstram que a caixa craniana do Homo neanderthalensis é muito maior em comparação, por exemplo, ao Homo sapiens, que é o homem mais contemporâneo. Além disso, também os músculos os tecidos musculares desse gênero humano também eram muito mais desenvolvidos. Eles eram caçadores, viviam em sociedade e foram um dos primeiros a desenvolver a prática de enterrar os mortos. O desaparecimento do gênero Homo neanderthalensis está relacionada às disputas, guerras e competições que haviam entre os neanderthalenses e os Homo sapiens. Ambos travavam diversas disputas e o Homo sapiens acabou se saindo melhor e foi o grande vencedor. Bom, enfim chegamos ao Homo sapiens, que é o homem mais moderno. Esse viveu na África por volta de 120 mil anos atrás e foram se espalhando pelo Oriente Médio e pela Ásia, sempre em busca de animais para caçar e de frutos para coletar. Conforme foram desenvolvendo a técnica da navegação, foram se espalhando pelas ilhas do Pacífico e depois atingindo a Oceania. Navegando ou caminhando, conseguiram chegar até a América. As principais características desses seres humanos era que eles eram caçadores e coletores, ou seja, eram povos nômades que não tinham território fixo, ou seja, eles ficavam migrando de um lugar para o outro em busca de alimentos para garantir a sua sobrevivência. Quando eles ainda não dominavam a técnica de caçar, eles se alimentavam geralmente de restos de animais que eram deixados por outras espécies. Esse período dos caçadores e coletores, ele é um período caracterizado pelo nomadismo, ou seja, onde eles não tinham um território fixo, eles ficavam migrando de um território para o outro, principalmente nos períodos de seca ou nos períodos de muito frio, onde as vegetações elas morriam e eles tinham que sair migrando para outros lugares em busca de alimento e em busca de animais para caçar. Para eles obterem os seus alimentos, eles desenvolveram diversos tipos de instrumentos, como por exemplo, instrumentos com pedra que vão dar origem depois aos machados, aos martelos. E esses objetos eram feitos com pedra lascada, ou eles quebravam com a mão, ou lançavam essas pedras sobre uma outra pedra, e conforme se quebravam, eles prendiam numa madeira e faziam os seus machados, os seus objetos de corte. Com o passar do tempo foram aprendendo a afiar essas pedras e criando instrumentos de caça muito mais ágeis, como por exemplo lanças, onde eles conseguiriam lançar em um animal e assim não colocar a sua vida muito em risco, não se aproximar tanto do animal, colocando a sua própria vida em risco. Além da carne, esses caçadores também aproveitavam a pele dos animais para criar vestimentas, para conseguir se adaptar às mais variadas condições climáticas. Esse período então, onde os hominídeos eles eram caçadores e coletores, corresponde ao período que os historiadores chamam de Paleolítico, que vai datar
de aproximadamente da origem do homem até por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Conforme houve a elevação da temperatura da Terra, outras espécies vegetais começaram a crescer, a se desenvolver. E aí haviam muito mais frutos, haviam muito mais sementes por todas as regiões. Enquanto os homens iam caçar, as mulheres ficavam e começaram a perceber que os locais onde caíam sementes, os caminhos, começaram a dar frutos, começaram a dar vegetais. E aí os primeiros hominídeos vão perceber algo que vai transformar, vai revolucionar de vez o modo dessas pessoas viverem, que vai ser a agricultura. A partir do momento que esses seres humanos conseguem perceber que plantar semente pode criar frutos, pode desenvolver espécies vegetais para sua sobrevivência, eles começam a deixar de ser nômades, começam a se fixar num lugar. Além do mais que, ao fazer essas plantações, os animais começam a ser atraídos, procurando sementes, procurando alimentos. E aí, as pessoas que cuidavam dos campos da agricultura começam a domesticar esses animais, trazendo eles para o seu convívio. E aí a gente tem todo um processo revolucionário, porque domesticando os animais, você passa a ter acesso a outros produtos como carne de porco, carne de boi, pato, aves, passa a ter leite e além disso passa a ter também animais que podem ser utilizados como meio de transporte. Esse fator vai marcar de vez o sedentarismo, ou seja, as pessoas passam a viver fixas num lugar e isso vai provocar o surgimento de aldeias. É aí que começam a surgir aldeias que futuramente vão dar espaços ao surgimento das grandes cidades. Tá? Esse período marcado pela agricultura e pela domesticação de animais é o chamado do período do Neolítico. O período do Neolítico marca de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo até por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Conforme houve um desenvolvimento da agricultura, as populações passaram a ter acesso a muitos outros produtos, passaram a ter acesso a uma maior variedade de vegetais, de frutas, de cereais, de alimentos como um todo. Esse fator vai favorecer um grande aumento da população. E aí, dessa forma, essas populações começam a construir casas muito mais resistentes, utilizando argila na sua construção. Você tem também o aprimoramento das ferramentas de trabalho. Você tem, por exemplo, a utilização da lã, a tecelagem passa a ser um recurso utilizado para produzir roupas. E ali começam a se formar as primeiras aldeias. Esses grupos humanos começam a viver juntos de forma sedentária, sem precisar agora ficar buscando novos territórios, porque nesse território eles já têm o conhecimento da agricultura e desenvolveram várias técnicas que facilitam a sua sobrevivência. Com o passar do tempo, essas aldeias vão se desenvolvendo para se tornar cidades. E nessas cidades você passa a ter uma grande concentração de pessoas vivendo nos chamados centros urbanos. Nessas regiões começa a se estabelecer uma intensa troca de produtos, como ferramentas, objetos de cerâmica, armas. E um grupo começa a estabelecer um certo controle dos períodos de semear e dos períodos de colher. Esse mesmo grupo se aproveita de algumas regiões, de alguns territórios e passa a cobrar impostos pela sua utilização. Dentro dessa situação, nós passamos a ter aí o surgimento das chamadas cidades-estados, ou seja, grupos que se juntam num espaço, num território e passam a controlar, estabelecer normas de controle da produção. Esse é o fator que vai desencadear o surgimento das chamadas cidades-estados. Com o surgimento da agricultura, os seres humanos passam a ter uma outra necessidade,
que é o que? Criar formas de controlar a produção, de controlar a quantidade de produtos que eles têm e que eles conseguem estocar. Dessa forma começa a surgir o que? A escrita. A escrita ela vai surgir com essa preocupação de estabelecer um controle, uma forma de contar tudo aquilo que é produzido por uma sociedade. Com o tempo essa escrita vai se desenvolvendo e vai ganhando outras formas, como o registro da escrita literária, dos poemas, dos contos. Com o passar do tempo, ao desenvolver outros instrumentos de pedra, ao fazer lâminas e machados, os artesãos utilizaram um pedaço de minério e perceberam que ele não lascava como as demais rochas, e perceberam que dando marteladas era possível moldar aquele objeto. Com o passar do tempo eles decidiram, por exemplo, aquecer esse minério de bronze e perceberam que aquecendo ele derretia, sendo possível criar outras formas para esse objeto. Esse período vai marcar a chamada Idade dos Metais, período entre cerca de 6.000 anos antes de Cristo até por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Os primeiros metais utilizados eram o bronze, o ouro, a prata e o estanho. E com o passar do tempo, os artesãos foram percebendo que misturando esses metais com outros, você conseguia produzir ligas muito mais resistentes. Geralmente, essas ligas elas eram utilizadas para produzir objetos como armas ou objetos para serem utilizados na agricultura. Além disso, muitos desses metais serviam também para fazer ornamentos, pulseiras, correntes. Esse período de utilização desses metais ficou conhecido como a Idade do Bronze. Os instrumentos feitos com ferro foram utilizados muito posteriormente, porque era muito mais difícil se trabalhar com esse tipo de material, né? A extração do minério era muito mais difícil do que de outros metais. Além disso, para fundir o ferro, você precisa de uma temperatura de aproximadamente 1.500 graus Celsius, o que dificultava bastante a utilização desse material. Porém, o ferro ele era muito mais resistente do que o bronze, do que os outros metais. Então, dessa forma, gradativamente, quando foi se aperfeiçoando a utilização do ferro, ele passou a substituir os outros metais, principalmente na utilização para armamentos. Bom, pessoal, então o que a gente percebe é que com o desenvolvimento da agricultura, da domesticação de animais, a pecuária, cada vez mais as pessoas foram se tornando sedentárias, ou seja, se fixando num território e não sendo mais necessário ficar migrando para outros lugares em busca de animais para caçar ou de alimentos para sua sobrevivência. E assim a gente vai ter o surgimento das grandes cidades. Com o surgimento das grandes cidades, começam a surgir também o quê? Outras profissões. Você tem uma diversificação das profissões, porque as cidades vão necessitar de uma organização e dessa forma começam a surgir outras funções sociais, né? Você vai ter uma maioria ainda camponesa, mas você passa a ter também a necessidade de um poder político local. Esse poder político passa a ser exercido contando com a força de militares, de cobradores de impostos, e aí surgem os reis, começa a surgir também a religião, né? Começam a surgir outras funções, começa a haver uma diversificação de trabalhos e começa a se aproximar do modelo de cidade que nós conhecemos como hoje. Bom, pessoal, esse é um assunto longo, como vocês puderam ver. Esse é um dos primeiros assuntos trabalhado no 6º ano e no 1º ano do ensino médio. Lembrando que essa videoaula, esse resumo, não substitui a leitura do seu livro didático. Isso aqui que eu trouxe para vocês é apenas um recorte desse assunto, havendo a necessidade de estudar muitas outras coisas, né? E isso vocês vão conseguir na sua leitura. Já antecipo para vocês aí, quem não é inscrito, se inscreve no canal e dá aquela curtida aí, quem gostou do vídeo, tá?
Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo resumo de história. Falou!